Bom, gente, boa tarde, tá? Vamos para mais uma matéria nova, um conteúdo novo, né? Polinômios, vários. Olha como é que, o que a gente pensa quando a gente fala escuta polinômios, né? A pessoa poliglota, fala vários idiomas, né? É uma coisa que, enfim, tem vários, né? Uma variedade, não é necessariamente uma coisa só, pode ser vários, né? Então, pela definição, a gente fala que polinômio é o monômio ou a soma indicada de monômios. Aí eu vou dar uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2x menos 15. Isso é um polinômio, tá? Ah, professora, mas aqui você está falando que é a soma indicada e aqui é uma subtração. Quando eu falo em soma, eu falo em juntar. Não necessariamente em uma coisa que eu vou falar assim, isso mais isso. Não. Não nesse contexto. Significa que eu vou pegar isso aqui, juntar com isso. Aqui eu tenho uma subtração, mas eu juntei um monômio com outro e subtraí. Observa que eu juntei, mas subtraí eles para ver o que vai acontecer, né? Então, quando eu falo que é a soma, essa soma aqui significa isso, a junção de dois monômios ou três monômios, entendeu? Agora vamos ver um outro exemplo. Eu tenho aqui, vou botar aqui assim para a gente aproveitar o espaço aqui. A ao quadrado menos 2AB menos 6. Isso aqui é um polinômio, tá vendo? Tem vários monômios aqui juntos, né? Vários monômios, é um polinômio, tá bom? Vamos ver um outro aqui. X elevado à quarta potência menos 3x ao quadrado mais 7x mais 12, tá? Observa que aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais. O que aconteceu? Eu tenho vários monômios aqui. O que eu fiz? Juntei esses monômios todos, né? E essa expressão toda eu chamo de polinômio. Tem vários monômios aqui, é um polinômio. Vários monômios, entendeu? Lembra que quando eu falei no início aqui do vídeo, uma pessoa poliglota, pessoa que fala vários idiomas, entendeu? Então aqui eu tenho vários monômios. Isso aqui tudo eu chamo de polinômio. Essa expressão também eu chamo de polinômio. Essa expressão eu chamo de polinômio. Tá bom? Bom, gente, um outro item importante é o seguinte. Um polinômio sem termos semelhantes é chamado, ou seja, eu tenho os polinômios, eles têm classificações também, tá? Então a gente vai ver aqui quais são essas classificações. Eu chamo de monômio se ele tiver um termo, tá? Eu vou botar entre parênteses aqui um exemplo. XY, tá? Outro exemplo, 5A. Outro exemplo, menos 7. Tá vendo? Tem um termo só. Quando tem um termo só, a gente chama de monômio, que é o que a gente já viu. Monômio, tem um termo só, ó. Tudo bom? Agora vamos ver aqui. Binômio. O nome já diz tudo pra gente. Bi tá dizendo o quê? 2. Bicampeão, foi campeão 2 vezes, entendeu? Então, quando a expressão tem dois termos, eu chamo de binômio. Observa que esses termos não podem ser semelhantes, senão a gente vai reduzir ele. Por exemplo, se eu tenho assim, 5x mais 2x, eu posso dizer que é um binômio?
Porque tem dois termos? Não. Por quê? Porque os termos x são os 5x é semelhante de 2x, 5x mais 2x vai dar 7x. Aí, ou seja, eu vou reduzir a uma coisa só. Então, eu não posso chamar de binômio. Então, os termos não podem ser semelhantes. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, A mais B, tá vendo? Tem dois termos, ó, o A e o B. Posso reduzir isso? Não, porque aqui a parte... Eu vou até botar um 2 aqui, ó. Porque aqui a parte literal é A parte literal daqui é A e a parte literal daqui é B. Vou poder reduzir, fazer alguma conta? Não. Então, esse termo, o termo simplificado é esse aqui. Quando acontece isso, eu tenho essa expressão assim com dois termos que não são semelhantes. Dois termos eu chamo de binômio, porque tem dois termos que não são semelhantes. Se eu tiver assim, ó, menos x mais 4y, também eu tenho aqui dois termos que não são semelhantes, porque as partes literais não são iguais. Aqui é x e aqui é y, tá? Tá sendo somado, tá vendo? Então, o que que acontece? Isso aqui é um binômio, porque tem dois termos que não são semelhantes. Eu chamo de binômio. Agora, vamos ver aqui trinômio. Tri tá na cara, né, gente? Tá na cara. Tem que ter três termos que não sejam semelhantes numa expressão. Por exemplo, A mais B mais C. Três termos que não são semelhantes. Isso aqui é um trinômio, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui 5x menos y mais z. Três termos que não são semelhantes. Então, eu chamo isso de trinômio, tá bom? Trinômio. E o que que acontece? Ah, professora, só pode ter até 3? Não. Pode ter 4, 5, 6, 7, infinitos números de termos não semelhantes. Aí, que nome eu dou? Polinômio, tá? Eu só vou dar nomes assim diferentes até 3. A partir de 4 em diante, eu simplesmente falo que é um polinômio, tá bom? Não importa se tem 4, se tem 5, se tem 6, tá bom, gente? Bom, gente, agora vamos falar de uma coisa diferente, relativa a polinômios também, tá? Grau de um polinômio. O que seria isso? Primeiro eu quero falar para vocês que o grau é dado pelo termo de maior grau. Por exemplo, ó, como é que eu vou ver isso aqui? Eu tenho aqui assim, ó, 2x ao cubo y menos 5x à quarta y ao cubo mais xy. Como eu vou saber qual é o grau desse polinômio, tá? Como eu vou saber? Aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo e aqui eu tenho outro termo. Ou vocês podem falar, professora, mas esses termos não são semelhantes, não? Não, não são. Porque aqui o x é cubo, aqui é x é quarta, aqui o x é elevado a 1. Aqui o y é elevado a 1, aqui o y é elevado a 3, aqui é, entendeu? Então, não são semelhantes. Mesmo que tenha xy e xy em todos os termos, eles não são semelhantes por conta dos expoentes diferentes. Então, aí, o que eu vou fazer para descobrir qual é o grau desse polinômio, né? Eu vou pegar os expoentes aqui de cada termo. Por exemplo, aqui eu tenho nesse termo 2x cubo y, aqui eu tenho o expoente 3 e aqui no y o expoente é 1. 3 mais 1, 4. Nesse outro termo aqui, eu tenho x elevado à quarta e y elevado ao cubo. O que eu vou fazer? Vou somar esses expoentes. 4 mais 3, 7. Tá? Pronto.
Então, aqui eu tenho, somando eu tenho 4, aqui somando eu tenho 7. E vamos ver esse daqui. Aqui nesse x eu tenho 1 e nesse y eu tenho 1. 1 mais 1, 2. Qual é o número maior que eu somei aqui? Aqui foi 4, aqui foi 7, aqui foi 2. Então, eu posso dizer que esse polinômio é do 7º grau, tá? Ele é do grau maior aqui, ó. O grau maior é desse termo aqui. Então, eu vou dizer que ele é do 7º grau. Bom, gente, vamos ver aqui esse outro polinômio e ver qual o grau dele, tá? Tenho 3 termos aqui, tenho esse e tenho esse. Então, eu vou ver o grau de cada termo. Aqui, o expoente é 3, eu vou dizer que é do 3º grau. Aqui é 2, aqui é 2, vou somar os expoentes. 2 mais 2, 4, 4º grau, tá? E nesse último termo aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. 1 mais 1, 2, é do 2º grau. Então, eu tenho 2º grau, 4º grau e 3º grau. Qual é o grau maior? 4º grau. Então, eu vou dizer que esse polinômio todo é do 4º grau. Tá ok? E tem outra classificação também, gente, com relação ao grau do polinômio. Eu posso classificar esse polinômio, o grau desse polinômio, em relação a cada variável dele, tá? Lembrando que o que é variável? É a letra. Aqui, então, nesse polinômio, eu tenho a variável x e eu tenho a variável y, tá bom? Então, como é que eu vou classificar o grau dele de acordo com a variável? Eu tenho que ver qual é a variável que tem um expoente maior. Aqui, esse x, o expoente é 4. Esse x aqui, o expoente é 4. Esse x aqui, o expoente é 2. E esse x aqui, o expoente é 1. Então, eu posso... Qual é o maior daqui dos x de expoente? É esse. Então, eu posso dizer que ele é do 4º grau em relação a x, tá? Que é a variável x. Agora vamos ver qual é o maior grau da variável y. Aqui é 3, o expoente 3 é do 3º, aqui é 5 e aqui é 7. Então, qual é o maior expoente de y? É 7. Então, eu posso falar que ele é do 7º grau em relação a y. Ok? Gente, eu coloquei aqui um polinômio, tá? Esse polinômio, vocês podem observar que ele tem uma variável, tá? Que é a variável x. Ele é um polinômio de variável x, tá? O que acontece com esse polinômio, gente? Ele é um polinômio que eu falo que ele não está ordenado. Por que ele não está ordenado? Porque um polinômio ordenado, ele está escrito na ordem decrescente. Ou seja, eu vou pegar a variável que tem expoente maior, tá? E vou colocando assim ordenadamente vai ser da maior para a menor. Por exemplo, esse polinômio, ele está desordenado, então eu vou ordenar ele. Qual é o maior expoente de x da variável? É 3. Então, eu vou colocar ele primeiro. X elevado ao cubo. Depois do cubo, tem o quê? O 3. Eu tenho 2. Então, eu vou botar esse termo aqui. Mais 8x elevado ao quadrado. Depois, o expoente 2 vem o expoente 1. Né? Então, é positivo isso aqui. Mais 4x. E finalmente eu vou colocar esse termo aqui que não tem variável. Por último, menos 6.
Agora, eu posso afirmar que esse polinômio aqui é um polinômio que está ordenado. Ou seja, ele está escrito, tá? Com a variável, pelo grau da variável, de uma forma decrescente. Ou seja, do maior expoente para o menor, tá? Então, ele é um polinômio ordenado. Vocês observem também que foi certinho, ó. 3, 2, 1, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque poderia estar assim, ó. X ao cubo menos 7x mais 2. Observa aqui que falta o termo com a variável de x ao quadrado. Não é verdade? Tá faltando acontecer isso, tá? Então, o que acontece aqui? Eu posso dizer que esse polinômio é um polinômio incompleto, tá? Ele está incompleto. Por quê? Porque falta o termo dele com a variável x ao quadrado. Eu não tenho, tá? Então, eu posso dizer que esse polinômio ele é incompleto. Porque falta um termo nele, né? Incompleto. Se eu fosse reescrever esse polinômio de uma forma completa, né? Que às vezes eu tenho a necessidade para fazer determinadas contas com polinômio, que vocês vão ver mais para frente. Como eu escreveria esse polinômio de uma forma completa? Seria assim, ó. X ao cubo mais 0x ao quadrado, tá? Aí, depois do quadrado, aí eu posso botar esse, menos 7x mais 2. Ou seja, aonde falta o termo, eu vou somar, tá? Com isso aqui, aonde esse valor numérico aqui, esse coeficiente, vai ser sempre 0. Por quê? Para não dar diferença no resultado. Porque se vocês forem ver, tudo que eu multiplico por 0 é 0, né? Esse 0 está multiplicando x ao quadrado, não está? 0 vezes x ao quadrado, 0. Vou cancelar aqui, vai ser a mesma coisa. Vai cair na mesma coisa aqui. Mas por que eu faço isso? Para colocar ele ordenadamente de uma forma completa. Então, eu posso dizer que esse polinômio aqui, ele é completo. Completo, tá bom? Às vezes tem necessidade de eu fazer isso, de eu colocar esse termo aqui completando o polinômio, tá? Para fazer determinadas contas, como já tinha falado para vocês, tá bom? Isso aqui é a forma geral de um polinômio, tá? É a forma como ele deve ser escrito, de uma forma completa. Vou botar aqui, forma geral. A gente chama de forma geral. Quando fala em forma geral, ele está ordenado e completo, tá bom? Forma geral. Bom, gente, por hoje é só.